Eu queria chamar o senhor Bruno Cono, do ITERPA. Ele é o presidente do Instituto de Terras do Pará atualmente, procurador autárquico do Instituto de Terras, licenciado no momento, especialista em Direito Ambiental, mestre em Direito pela PUC, São Paulo, também é professor de Direito Agrário, Direito Ambiental, tem pós-graduação em treinamentos e é co-coordenador do projeto temático de ordenamento territorial e regularização fundiária do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal. Eu também gostaria de chamar aqui o Helder da Costa de Jacarandá para compor a mesa. O Helder ele é advogado público do Instituto de Terras do Mato Grosso desde 2013. Ele é especialista em Direito Notarial e Registral, especializando em regularização fundiária pela UFMT, assessor especial da presidência de 2017 a 2019, também representou a Intermate entre 2013 e 2019, junto da Comissão de Regularização Fundiária e de Registros Públicos da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso. Além de tudo, ele tem trabalhado no programa Terra Limpo, que é em conjunto com o Fundo Amazônia e BNDES, desde 2019. Vou me apresentar brevemente, mas eu sou o Vitor Buchweier Fernandes, sou economista, mestre e doutor em desenvolvimento econômico aqui pelo Instituto de Economia da Unicamp, e eu sou membro da equipe diretora do IGT desde a fundação. Assim, eu já trabalhei junto com o professor Bastian, no começo, como auxiliar de pesquisa, e hoje em dia, às vezes como consultor ou pesquisador em vários projetos, sempre nas temáticas que envolvem governança de terras e desenvolvimento econômico. E também gostaria de chamar remotamente, para compor a mesa, a professora Luli Fischer, que ela está aqui remoto com a gente. A professora Luli ela é doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará e pela Universidade de Paris 13. É professora adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da Federal do Pará, membro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, da Comissão de Regularização Fundiária Urbana da Federal do Pará, da Clínica de Direitos Humanos da Federal do Pará e mediadora judicial e extrajudicial certificada pelo TJE do Pará 2021. Então, assim, qual a nossa primeira premissa que nós passamos era o nosso start ali? A gente partiu de uma crença que era sim possível fazer regularização fundiária na Amazônia, quebrando algumas narrativas da impossibilidade, da dificuldade de fazer regularização fundiária. É porque hoje a gente tem a capacidade de classificar aqueles problemas que realmente tem como você resolver de forma mais imediata, aqueles problemas que têm média complexidade e aquele problema que tem um alto grau de complexidade que, infelizmente, não depende só da gente, não depende apenas do Instituto de Terras, mas depende do tempo de cada pessoa, das pessoas que estão ali envolvidas, dos seus interesses, e a gente, com o tempo, também vai formatando possíveis soluções, que, no caso, a mediação ela é fundamental nesse processo. Então, o que nós fizemos? Nós estabelecemos as 10 estratégias, mas a primeira e fundamental, e isso aí fica muito alinhado ao que foi falado na última mesa da manhã, é que a necessidade de você ter uma decisão de Estado, de promover a regularização fundiária. Sem decisão do Estado, você, como gestor do Instituto de Terras, você, como gestor de qualquer órgão de fundiário, você não vai conseguir avançar. E quando eu falo isso, é porque a gente realmente precisa com que o gestor principal, o executivo principal daquele Estado, ou do município também, ele esteja realmente engajado nesse processo. Então, uma das coisas que nós atacamos e procuramos desenvolver é justamente a organização da base fundiária. Porque teve uma época no ITERPA que qualquer informação era colocada por qualquer servidor através de um pendrive. E aí começava a ter a mistura, a confusão total. Então, quer dizer, o órgão de terras, que tem que ter uma base segura e confiante, não conseguia ter. Então, esse trabalho foi feito junto com a SEMAS, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, com a Emater e ITERPA, que nós fizemos a consolidação aqui do município de São Félix do Xingu. E a gente está nesse processo de município por município. Eu acho que nós já alcançamos, dos 144 municípios, a gente já alcançou aproximadamente 70 municípios fazendo esse trabalho. Então, a gente começou a desenvolver o nosso próprio sistema, promovendo essa inovação,
A eficiência e módulo de gestão, ou seja, eu sei quando um processo está demorando muito hoje na mão de um técnico, aí a gente tem condições de saber por que isso aí está acontecendo. Às vezes até problema familiar a gente já identificou, né? Acessibilidade, inteligência artificial, que já vai ser uma próxima fase, ou seja, nós passamos esse período agora trabalhando a estruturação do sistema, a robustez do sistema e a organização dessas informações, né? Temos a parte de filtros, ou seja, não se consegue mais pedir regularização fundiária numa unidade de conservação de proteção integral, num território indígena ou naquelas áreas que não são passíveis de regularização, tá? E ele é um modelo integrável, evolutivo e replicável, tá bom? Mas a gente já conseguiu aumentar de 1.700 títulos de áreas regularizadas individualmente para 13.270. Tá? Ou seja, a gente aumentou mais de quase 700% o número de títulos individuais. Tá? De 13 para 26, aí territórios coletivos, que no caso são territórios quilombolas e projetos de assentamento agroextrativistas. Tá bom? Aumentamos também para quase 4.000 o número de famílias beneficiadas, aumentamos o número de arrecadação de terras públicas para 4 milhões, que não é possível promover a regularização fundiária na Amazônia, proporcionalmente à sua importância para o desenvolvimento sustentável da região e atendendo aos anseios da sociedade próprios do século XXI, sem investimentos e com a mesma estrutura, modelo de gestão e mentalidade da década de 70 do século passado. Então, a gente tem que enfrentar esse desafio já pisando efetivamente e gerando as transformações para o século XXI e não pensando, o problema do passado tem que ser resolvido. Agora a gente tem que projetar o futuro para que nós possamos estar preparados para garantir essa estrutura que vai dar segurança jurídica, a segurança afetiva, como vocês perceberam, né? E aí sim a gente poder passar para esse almejado desenvolvimento sustentável. Tá bom? Muito obrigado a todos e eu estou à disposição. Bom, vou falar novamente sobre o termo de cooperação. Esse aqui específico, pode ir passando. Esse aqui específico é entre o Intermate e INCRA. O Intermate e INCRA hoje tem um termo de cooperação, INCRA nacional, e é através do programa Funda Amazônia Terra Limpa. Pode passar. Primeiro, nós vamos colocar uma linha do tempo aqui para entender. Em 2017, nós tivemos um acordo de cooperação, onde foi feito, eu falei na parte da manhã, União, Estado, a Noreg, que permitiu nós fazermos entregas numa estrutura precária tanto quanto o Interpa. Eu quero deixar bem claro, é muito parecido, é uma coincidência positiva da mudança de governos. 2018, a criação do programa Terra Limpa, e 2019, que é efetivamente o acordo de cooperação INCRA e Intermate. Pode passar. Aqui os objetivos, eu só coloquei umas palavras-chave. Todos os acordos de cooperação têm isso aí, é cooperação, é plano de trabalho, é compartilhar experiências, boas práticas, é desenvolver ações práticas, e especificamente o de 2017 também falava glebas públicas federais e estaduais. Pode passar. Para se falar de resultados do primeiro de 2017, eu vou falar como que era o passivo aqui do Intermate. Urbano, nós tínhamos 134 conjuntos habitacionais, em 111 municípios, mais ou menos 30 mil famílias, que só em Cuiabá dava 19 mil famílias. Assentamentos rurais, 131, em 40 municípios, envolvendo mais ou menos 15 mil famílias. E 9 mil processos, Bruno, esse só especificamente de regularização e certidões, são serviços prestados. É isso aí, pode passar. No de 2017, ali são signatários, na época a entrega foi isso, os resultados, 476 títulos em 7 assentamentos, e ali também são 7 municípios, tá? E a regularização urbana lá, 1.515 em 7 municípios, os conjuntos habitacionais. Em 2019, pode passar, vem o termo de cooperação 509, que é do Terra Limpa, proporcionado pelo Terra Limpa, pode passar. Esse é assinado entre a Casa Civil, esse governo do Estado, o INCRA nacional e o Instituto de Terras como anuente, né, porque a parte da execução seria pelo Intermate. De glebas estaduais, federais e assentamentos do INCRA, o número 321 do INCRA e 60 do Intermate. Por favor, pode. Aqui são as ações integradas. Eu vou ser breve, eu queria abrir um por um, mas não vai dar tempo. Mas o que é possível fazer isso? É possível, mas nós não temos condições, o Estado como um todo, com esse tamanho que o Estado ele tem que tomar conta da educação, da saúde, da segurança,
Se nós não fizermos os acordos de cooperação, as parcerias com os municípios, com a União, nós não vamos ter sucesso. Primeiro que o dinheiro para se fazer a regularização, o Bruno foi muito feliz aqui. Ou a gente olha para frente, cuidando do que foi errado, usando como os erros um aprendizado, e na tecnologia, porque não se justifica a tecnologia, aonde numa precisão de 5, 10 centímetros do georreferenciamento, e nós vamos brigar porque um título está sobreposto, então tem que ser uma decisão de Estado, concordo contigo. E essa pesquisa se deu ano passado, foi alguns meses, nesse bairro que chama-se Balneário Água Limpa. É um lugar que fica entre dois municípios, o município de Nova Lima e o município de Itabirito, na região metropolitana de BH. E, recentemente, tem acontecido muitas coisas interessantes, que é a história que eu queria trazer aqui. Então, para ter uma breve noção da história desse bairro, ele tem início lá nos anos 50, e ele foi um projeto que foi elaborado por uma construtora que chamava Construtora Alfa, Sociedade Anônima. Ele tem uma história um tanto curiosa, porque, até onde se sabe, fizeram esse loteamento e fazia parte de uma campanha para angariar fundos para o Getúlio Vargas. Na época, se eu não me engano, ele era do estado estava como governador do estado de Minas, ou alguma coisa lá. Sim, em 54, ele começou a oficializar esse loteamento, e ele teve o trágico incidente no mesmo ano, né? Então acabou não indo para frente essa ideia. Mas a construtora continuou tocando em frente, né, o projeto que já tinha desenhado. Então eram lotes grandes, né, 1.350 metros quadrados em média, e teve até um pouco mais adiante um prédio resort lá, desenhado pelo Oscar Niemeyer. Tinha previsão de um aeroclube, então tem algumas fotos, era uma coisa bem, digamos, elitista, né? Uma agremiação da elite para a elite mineira, Clube dos 300. Essa região era para ser o balneário. Como dá para ver aí, de 60 até 2000 não passaram nem infraestrutura de saneamento, nem elétrica, nem pavimentação. E aí começa, né, que essa é só uma história do lugar, começa a parte que a gente estava interessado. Então, entre 2008 e 2014, essa região que estava relativamente abandonada, porque nunca está, essas regiões no sudeste, pelo menos para cá, no sul, elas nunca estão abandonadas. Sempre teve alguém que mora ali ou já morou, mesmo que seja esparso a ocupação, né? Ela começa a receber uma onda de ocupação informal, dado o crescimento da região metropolitana, falta de moradia e terrenos baratos. Então, as pessoas foram empurradas para as franjas, né, dos lugares. Então, passando para a parte da pesquisa em si, existe uma falta de informação, oficiais ou não oficiais, não tem nenhum tipo de informação sistematizada. A gente conseguiu várias estimativas conversando com diversos agentes e fazendo pesquisa direto, e com as associações. Uma estimativa inicial de 13 mil lotes, que era conforme o projeto original. Isso aí é um pouco não fidedigno, porque os 13 mil lotes de 1.300 metros quadrados não saiu do papel, a ocupação foi completamente feita de forma não seguindo, né, o que estava traçado no planejamento inicial. Algumas outras estimativas que a gente teve com as associações locais, somando todo mundo, seria de mais ou menos 5 mil lotes. Então, já falei que uma parte fica em cada município. Existem alguns casos também de lotes que são registrados no cartório, mas são pouquíssimos. A gente conversou lá com a oficial do cartório de Nova Lima, e são aberturas antigas, baseadas no projeto da construtora. E hoje em dia, se é para complicar, você ainda tem um conflito, né? Porque conflito fundiário no Brasil é assim, você junta a história e vai surgindo conflitos diferentes níveis de conflitos. Então, e você tem o conflito dos antigos donos que tinham comprado os lotes, que hoje em dia querem reaver ou querem indenização, né, sobre a ocupação informal que está acontecendo no local. Então, se você tem um problema grave que em 5 anos, 10 anos, essa região tem um potencial de favelização se não fizerem nada, então isso implica em custos exponenciais. Cada ano que você não regulariza, não trata esse problema, você vai aumentar o custo futuro, né, de regularizar, vai ter muito mais necessidade de trabalho.
Então, a gente vê que essa regularização pela via privada é promissor, mas não é simples, também está se mostrando que não é rápido. Nesse caso, são 7 anos já que a primeira empresa entrou e está andando o processo, mas teve alguns gargalos. Então, a percepção de segurança da posse ela é mais complexa que apenas ter ou não ter documentos. Então, essa experiência recente dos moradores tornou eles muito apreensivos com iniciativas de regularização. Então, a gente acredita que isso pode explicar a baixa expectativa de ser despejado, né, que eles relataram, sendo que, ao mesmo tempo, em outras perguntas, eles demonstram que têm incerteza sobre o que pode acontecer com suas casas até que seja feita a regularização. E aí ficam algumas perguntas, né? Por exemplo, a regularização vai evitar novas ocupações no futuro? Supondo que dê certo, você regulariza esse bairro. E aí, a ocupação das franjas em volta? Porque em outros lugares que a gente já estudou... A regularização fundiária urbana e os desafios que a gente identifica para a regularização fundiária. Eu falo da regularização fundiária a partir de uma perspectiva de integrar um projeto que hoje é custeado pelo MDR, que é o projeto de moradia e regularização fundiária de assentamentos urbanos informais na Amazônia Legal e prevenção de conflitos fundiários, no qual a UFPA integra, e nós fazemos a avaliação de 17 áreas na Amazônia Legal como projetos piloto, para entender os impactos da Lei 13.465 na destinação de terras na Amazônia Legal. Então, o objetivo hoje de falar dos desafios é apresentar alguns resultados preliminares de o que a gente tem identificado como grandes desafios para a regularização fundiária, como desafios de natureza administrativa, de natureza fundiária e ambiental, para que a gente possa operacionalizar a melhoria da habitabilidade da moradia nas regiões de intervenção de regulação fundiária na Amazônia Legal. Então, as áreas que a gente avalia têm algumas características. E a primeira delas é que existe o que a gente chama de heterogeneidade, né? Então, os municípios na Amazônia não apresentam, apesar de possuírem, no caso da área estudada, né, uma característica comum, que são doações feitas pelo Programa do Terra Legal para a construção de núcleos urbanos informais de sedes e vilas, ou seja, para a organização das antigas agrópolis e das burópolis, eles apresentam condições de operacionalização da Lei 13.465 muito distintas, em razão justamente dessas variáveis que a gente está colocando, as variáveis de natureza fundiária, as variáveis de natureza ambiental e as variáveis de natureza institucional. E, por fim, eu gostaria de tratar de um ponto, que é um ponto que, dentre os desafios que me foram passados, eu acho que é muito pertinente para se pensar o ordenamento territorial, que é o ponto da grilagem, né? A Lei 13.465, ela é uma possibilidade em perímetros urbanos de convalidar situações que originalmente eram de grilagem, seja institucional, seja de grilagem privada, já que ela reescreve sobre os títulos originários esse processo de ordenamento territorial. Não importa o que existia antes, desde que não viole direitos da União, em algumas situações, é possível que a atribuição da ordenamento territorial gere novos direitos fundiários de natureza originária que permitam uma limpeza da base cartorária dos cartórios da Amazônia. Então, existe essa dimensão, ela precisa ser avaliada com cuidado. Nós não temos dados para todos os municípios ainda, mas em alguns municípios, poucos, nessa amostragem, nós temos municípios que já tinham titulado a totalidade da área que foi previamente doada. Esses títulos, em geral, então, até conseguem entrar no registro imobiliário, mas eles não têm lastro fundiário. Então, a regularização fundiária, no entendimento que nós temos hoje, que é o entendimento que dá a maior amplitude possível para esse processo, não consegue responder a grande parte das demandas que nós temos para situações específicas, que eu chamo de adequação regional. Mas ela consegue dar condições de estruturação cadastral, estruturação de uma base registral e de saneamento de situações fundiárias, pelo menos nos núcleos urbanos, que é significativo para que a gente possa ter uma estrutura fundiária um pouco mais segura para a organização das cidades. Ainda que isso não importe na transferência de direitos reais, o que tem todo um debate ligado à gentrificação.